Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para pensar. Quando você olha para o mundo hoje, guerras, catástrofes, indiferença, violência, gente cansada, gente vazia, você já se perguntou por que isso ainda não desmoronou de vez? Porque, sendo bem honesta com você, às vezes parece que está tudo por um fio. E é exatamente aqui que começa a história de hoje que eu quero contar. Não é uma história sobre heróis, nem sobre santos, nem sobre pessoas famosas. É uma história sobre gente comum, tão comum que ninguém percebe, nem elas mesmas. Fica comigo até o fim, porque talvez, sem perceber, você faça parte dela. Se ainda não for inscrito, faça isso agora, deixe seu like e me responda. Você conhece a crença judaica Lamed Vavnikin? Me perdoe, com certeza não é assim que se pronuncia. Tentei achar, parecia alguma coisa assim, então é assim que saiu. Deixe seu comentário. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Existe uma antiga tradição que diz algo desconcertante. Em cada geração existe 36 pessoas justas vivendo no mundo. Não mais, não menos. Se esse número cair, o mundo colapsa. Essas pessoas são chamadas de Lamed Vavnikin. O nome vem do hebraico Lamed Vav, que significa 36. Mas o nome não importa, nem o meu sotaque, tanto quanto o que elas representam. O livro de Provérbios fornece uma fonte antiga para a crença de que o homem justo é a base da existência do mundo. Quando o vento da tempestade passa, o ímpio não existe mais, mas o justo é um fundamento eterno. Isso quer dizer que o justo se sustenta e sustenta o mundo, assim como os alicerces de um edifício o sustentam. A origem da crença também é encontrada no Talmud, a tradição oral do judaísmo. Essas pessoas não são líderes espirituais, não são celebridades, não são necessariamente religiosas. Elas não sabem quem são. E mais, se alguém se diz ser uma delas, isso é prova de que não é. Porque o traço principal dessas pessoas é a humildade. Elas não estão aqui para salvar o mundo conscientemente. Elas simplesmente não conseguem ser indiferentes ao sofrimento. Mas por que o número 36? Chute! Deixa a sua opinião. Vamos ver se você é bom no chute. O número 36 corresponde aos 6 dias da criação e aos 30 dias do mês médio. Também corresponde a 36 velas acesas durante o Chanuká. A ideia pode ter sido sugerida pela famosa história da Torá sobre Sodoma, na qual Abraão argumentou com Deus para salvar a cidade ímpia. E Deus concordou, desde que tivesse 10 indivíduos justos para serem encontrados lá. Abraão venceu a discussão, mas perdeu a luta. Sodoma foi destruída aparentemente porque o mínimo de 10 indivíduos justos não pôde ser encontrado. E esse é o lado sombrio da história dos 36. É o mínimo. E às vezes o mundo pode não conter 36 indivíduos justos. Mas o que realmente sustenta o mundo? Essa tradição diz algo ainda mais profundo. O mundo
não é sustentado pelo poder, nem pela riqueza, nem pelo conhecimento. O mundo é sustentado pela sensibilidade humana. Porque por pessoas que sentem a dor do outro como se fosse a sua. Pessoas que ajudam não porque querem mudar o mundo, mas porque não conseguem virar o rosto ao sofrimento alheio. E talvez o mais perturbador dessa história seja que essas pessoas podem ser qualquer uma. Um professor, um faxineiro, um médico, um desempregado, uma mãe exausta, um idoso esquecido. Não importa a classe social, o que importa é a capacidade de responder ao sofrimento com solidariedade. Essa lenda chega até nós por meio de uma história simples. Uma menina ouve do avô que o mundo só continua existindo porque ainda há, em algum lugar, 36 pessoas boas. Ela acredita no avô, como uma criança acredita. E então ela pergunta, vovó, você conhece essas pessoas? E ele responde, não, ninguém conhece, nem elas mesmas. E a menina se preocupa, e se elas falharem? E o avô diz algo que elas não precisam fazer nada grandioso. Elas apenas respondem ao sofrimento com solidariedade. Só isso. Você conhece uma pessoa assim? Deixe seu comentário. Agora deixa eu te fazer outra pergunta para a sua vida. Quantas vezes você já sentiu a dor de alguém e seguiu em frente? Quantas vezes você viu sofrimento e pensou, não é comigo? Nós vivemos numa época em que a indiferença virou defesa emocional. Mas essa história nos confronta com algo incômodo: o custo silencioso da indiferença. Talvez o mundo não esteja pesado demais. Talvez estejamos leves demais em responsabilidade. A lenda dos 36, ou a crença dos 36 justos, não diz que eles salvam o mundo com milagre. Ela diz que o mundo só continua porque alguém, em algum lugar, estende a mão. E isso muda tudo. Porque se o mundo depende disso, então cada gesto importa. Cada vez que você escolhe não ferir, cada vez que você escolhe ajudar, cada vez que você escolhe sentir, o mundo muda um pouco para melhor. A crença diz que os 36 ocultos têm o potencial de salvar o mundo. Eles aparecem quando são necessários e assim que resolvem a questão, eles voltam para suas vidas no anonimato. O mundo não vai acabar por causa do mal. Ele acaba quando o bem se cala. Essa história não é sobre religião, é sobre humanidade. Sobre entender que viver não é um ato isolado. Somos fios de uma mesma trama. Quando um se rompe, todos sentem. E nós ajudamos sem saber a quem estamos ajudando. Aquela pessoa pode se tornar muito importante para nós. Já que ninguém sabe quem são os Lamed Vavikim, nem mesmo eles próprios, todo judeu deve honrar e respeitar todas as pessoas simples, honestas, altruístas, trabalhadoras e sofredoras ao seu redor.
pois qualquer um deles pode ser um dos 36. O povo judeu sabe do que fala. Respeitemos e ajudemos a todos, sem preconceito. Todos somos filhos de Deus. Hoje nós ajudamos, amanhã poderemos ser nós os necessitados de ajuda. Talvez você esteja cansado, talvez esteja achando que nada do que faz importa, mas se essa crença nos ensina algo, é que o mundo ainda existe, porque alguém, mesmo cansado, ainda se importa. E talvez, só talvez, hoje seja você um dos 36. Me ajude a fazer esse vídeo e tantos outros que eu tenho no canal a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque enquanto ainda houver gente disposta a sentir, o mundo ainda tem chance. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Crítica. Até!